Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais diferente, trazer uma reflexão aqui para vocês. Estou num ambiente um pouco hostil. Estou na beira de um rio, de um córrego, que para cima tem um pasto. E a ideia de fazer esse vídeo aqui surgiu de outro vídeo que eu estava tentando fazer. Eu estava tentando fazer em casa, né? Era um vídeo a respeito a importância da leitura para os jovens, para o pessoal novo, pessoal que não tem o hábito. Eu acabei gravando, só que eu acabei me decepcionando com algumas coisas, sabe? E através dessa decepção, dessa antítese, desse ponto de partida, eu resolvi fazer esse vídeo, vim para um local diferente, um local para refletir com vocês sobre outras coisas, né? Cara, o que eu percebo, mano, que eu percebo de verdade é que existe uma influência muito grande da família em diversos aspectos na vida de um jovem, de uma criança. E a gente percebe que a luta de classes não é só uma questão econômica, mas é uma questão sociocultural, assim como pontuou o G.C. Souza, num livro muito bacana que eu tô lendo dele, que é A Elite do Atraso. Recomendo muito vocês lerem esse livro de sociologia. O G.S. Souza, ele é um sociólogo brasileiro muito interessante. E o que eu percebo, gente, é que existe uma influência da família em todos os aspectos da disposição do caráter do futuro adulto, do futuro jovem. Então eu vejo uma molecada que, às vezes, não é porque não quer ler, não é porque não quer estudar, que não quer seguir um caminho. Não é porque isso já é da personalidade da pessoa, mas é porque é algo já moldado da família. Às vezes a família não tem o hábito de estimular a criança a ler, a criança a estudar, entendeu? É, aonde que eu quero chegar com isso, né? Porque na minha família não existe uma motivação para mim gravar meus vídeos, para mim poder ler. Eu que tenho que ir atrás da minha motivação. Então, para mim é duas vezes mais difícil ser eu mesmo, entende? Então, eu acredito que a família é um ponto chave importante na transformação de qualquer ser humano. Então, a família tem que incentivar o jovem a se pronunciar em vídeo, a ler, a fazer o que ele quiser, entende? Então, hoje não foi um dia bacana para mim. Eu resolvi mudar o meu local digamos assim, meu local de atuação, né? Eu já estive em outros momentos da minha vida nesse local aqui. Cara, aqui é rio, é grama, mato, mosca. E eu sinto que falta muito disso pra molecada. A molecada de hoje vive no celular, vive condicionada a um estilo de vida totalmente moderno, sabe? A molecada de hoje não sabe o que é um rio, o que é uma água gelada, o que é um boi, um cavalo, um equino. E isso é um negócio que me faz refletir pra caramba, porque eu vejo a molecada, sabe? Você entra no posto de saúde, num. Você entra na padaria, na farmácia, em qualquer lugar, você vê. E não é só da molecada jovem. Você vê isso com o pessoal mais velho, você vê eles tudo no celular, sabe? Num mundo totalmente diferente, entende? O problema não é o celular, mas sim a maneira que você usa essa ferramenta. Você tem que usar ela a seu favor. Aí já entra uma questão de ética, uma questão muito mais filosófica. E cara, o Rio sempre foi parte da minha infância. Sempre vim com meus amigos. E eu vejo esse lugar hoje, um rio, seja um local diferente, diverso, como algo muito negligenciado. Negligenciado não, acho que alvos de muito preconceito. Eu acredito que a molecada, o pessoal mais jovem, não tem contato com esse tipo de ambiente por motivos sociais também, né? Existe muito esse preconceito. Ah, vai no Rio quem é nóia. Vai no Rio quem quer usar droga. Vai no Rio quem é caipira. Entende? Existe essa construção social.
Assim como existe aquela construção social de que, ó o nerd, ó o esquisito, tudo desmotivando o jovem a não buscar o conhecimento. Mas o conhecimento ele é muito importante e a leitura ela é muito importante. Eu sempre, em toda a minha vida, eu vou enfatizar a leitura, porque a leitura foi uma das coisas que me libertou da ignorância, do vício. A leitura ela me trouxe uma estabilidade emocional muito forte que nenhum outro lugar, nenhum outro ser, nada iria trazer para mim, assim, nenhum remédio mágico. E eu vejo também o meio ambiente, o contato com a natureza como um fator muito importante para esse desenvolvimento do jovem. Eu já comentei isso em alguns vídeos atrás, mas a gente possui, deixa eu me posicionar num local melhor, a gente possui o que a ciência chama, e a própria psicologia não, a própria pedagogia estuda muito, que é muito importante para o conhecimento de um professor, que é a neuroplasticidade. O que seria a neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele se adapta, ele tem a habilidade de adaptabilidade, adaptação, ele se adapta em qualquer desafio. Se você condicionar ele a um desafio que exige muito dele, ele vai se adaptar. E esse conceito ele deve ser utilizado por todo mundo, seja alguém que vai na academia, seja alguém que está fazendo exercício, e não só fica restrito a essa área, mas também a parte da leitura também. Então, para algumas pessoas é chato pegar um livro para ler, coisa e tal, mas isso é porque requer adaptabilidade, requer esse desenvolvimento da neuroplasticidade. Os primeiros livros que eu li foi chato pra caralho, irmão. Foi um negócio penoso, um negócio que... Hoje eu sou uma pessoa experiente na leitura. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem, uma pessoa que pega qualquer livro. Esses dias eu tava lendo Kant, tava lendo Nietzsche, tranquilo, eu pego pra ler hoje. Mas isso não foi de um dia pro outro, né? Tive que exercitar, né? Tive que colocar os neurônios para trabalhar. Então é importante, para compreender a leitura, a importância da leitura, é importante compreender esse conceito da neuroplasticidade. Entender que o seu cérebro ele precisa ser estimulado. Você vê que não existe, você vê que existe, né? Algumas pessoas que... Eu vou andando aqui com vocês e eu vou conversando. Que tá vindo algumas formigas aqui me atrapalhar. Mas é o seguinte, você percebe que existe uma pessoa que desiste fácil da vida, desiste fácil dos desafios, mas sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não aceita o processo, não aceita se submeter a essa adaptabilidade do cérebro, entende? Porque o cérebro ele precisa ser estimulado, você precisa expor o cérebro ao estímulo. Imagina, uma pessoa que foi criada desde a infância, né, a ficar condicionado na tela do celular, não conversa com uma pessoa, não conversa com o pessoal na rua. Você entende que essa criança, essa pessoa vai ter problema mais para frente, problemas sociais, psicológicos, bem como vai ser uma pessoa propensa a sofrer manipulações políticas. Então, isso é uma questão muito séria mesmo. Então, é importante o contato com a natureza, entendeu? Importante a sociedade tirar esses, sabe, desconstruir esses estereótipos, essas estigmações, né, que, pô, essas construção social de que, quem vai no Rio é nóia, quem vai no Rio é caipira, sabe? Esses vocabulários pejorativos. Ah, quem usa óculos, quem estuda é nerd. Cara, são todas construções sociais criadas por uma elite para as pessoas não buscarem conhecimento. Porque imagina se todo mundo tivesse um pensamento, um mindset growth. Imagina se todo mundo tivesse essa mentalidade de ler um livro, de evitar os vieses políticos.
Imagina uma sociedade que, ao ver um anúncio de um político, vai procurar ver o outro lado da moeda. Imagina que sociedade foda seria, entende? E outra coisa, no vídeo que eu tava fazendo, que resultou a síntese desse outro vídeo, né? Eu tava falando a importância da leitura. E a leitura é tão importante que um país ditador, um país com líder autoritário, a primeira ação que ele vai tomar é atingir a literatura. A gente tem uma elucidação muito interessante no livro 1984, do George Orwell, onde ele retrata uma utopia. E dentro dessa utopia, que é comandada pelo grande irmão, a gente tem algumas técnicas que eles usam para manipular a população daquele livro, daquela utopia, que é justamente a criação de uma nova língua. Uma dessas técnicas de manipulação é a criação da nova língua, que é uma língua com vocabulário, uma língua com vocabulário a menos, enfim. Onde que eu quero chegar com tudo isso? É importante a gente, como professor, a gente ter uma mente de empreendedor, uma mente de empreendedorismo criativo. A gente tem que inovar na nossa metodologia, trazer as crianças para cá, para um rio, para um passeio. É muito importante essas práticas interdisciplinares, porque o jovem ele precisa conhecer, precisa saber o que é uma picada de abelha, o que é andar no capim na valha. Os jovens não sabem o que é isso. Os jovens estão dentro de uma rede social, presos dentro de casa. E não só da escola, mas da família também tem que ter esse papel de estimular. Eu vejo, por exemplo, de mim mesmo, que minha própria família não me estimula, nunca me estimulou desde pequeno a fazer as coisas disruptivas. E eu sinto que essa não estimulação da criatividade me impulsionou para a rebeldia, entende? Me impulsionou para um ciclo de ansiedade e tudo mais. Então, eu sempre tive essas ideias, sabe? De tecer minhas críticas sobre política. Hoje, se eu chegar no meu pai e falar, pai, quero falar desses políticos de bosta aí, esses políticos aí de cabralha, ele chega em mim e fala, não pode. Sabe, com medo. Isso não estimula a criatividade, não estimula eu ser um novo ser humano. Então esse exemplo que eu quero elucidar e trazer para você, que você que é pai, você que é mãe, você necessita, você que é professor, você necessita. Faça mister, você incentivar o seu aluno, seu filho a desenvolver essa outra mentalidade. O jovem, o adolescente, ele tem que errar, ele não pode ser medroso, não pode se calar, ele tem que ser um ser ativo. Isso se encaixa muito nas questões éticas. Uma coisa interessante que o Hume traz, uma sensação, é uma sensação a sensação de mudança. O rio é aquela frase, né, do filósofo Heráclito. O homem não entra no rio duas vezes. Ora, o homem não entra no rio duas vezes porque a água que está correndo aqui agora não vai ser a mesma daqui 2 anos. Eu, há um tempo atrás, olha para vocês verem como que essa filosofia é profunda. Eu, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu era um viciado em álcool, em droga, em remédio. Hoje eu tô aqui, vivendo a vida que eu tô vivendo, fazendo 2 faculdades. O que mais eu tô fazendo? Fazendo academia, trabalhando, lendo pra caralho, irmão. Sabe? Tendo insight e muita contemplação, entende? Então, olha que filosofia foda do Heráclito, que o ser muda constantemente, e é muito interessante trazer isso aqui pra você em forma de um vídeo. Então, minha infância foi aqui, ó. Minha infância foi isso. Meus amigos, pessoal das antigas, a maioria tá em outro caminho, eu tô no meu caminho, seguindo meus pensamentos, e a educação é isso. A educação é você trazer essa liberdade pro aluno,
Lembro que a professora de geografia não, acho que foi geografia e história, ela trouxe a gente aqui para uns pastos que tem aqui em cima para mostrar pra gente como que é umas curvas de nível, como funciona escadas em degrau, negócio de geografia. É muito importante, é um dever, né, do professor. É um dever do professor vivenciar todas essas coisas. Na minha opinião, o professor tem que vivenciar tudo, desde tomar um LSD até saber o que é dar aula numa prisão. Essa é a minha filosofia de vida. Essa é o que eu vejo na pedagogia. O professor ele não tem que ser uma pessoa só. O professor ele tem que ser várias pessoas. O professor tem que ter vivenciado de tudo. Tem que ter esse repertório intelectual. Então, só para mim finalizar esse vídeo para vocês, deixa eu dar mais mostrada no ambiente. Não tem nada aqui, é só passo, só mata fechada. Só para finalizar, que eu vou entrar nesse rio daqui a pouco. Eu não vim aqui só para fazer vídeo não. Eu vou entrar aqui só que eu não vou filmar, né? Mas só para me finalizar para vocês busquem conhecimento. O Gardesani falando para vocês. Busquem conhecimento, não tenham medo, mesmo que a família de vocês não estimulem vocês a gravar um vídeo, a ter uma opinião a mais, mesmo que você erre, que você quebre a cara, faça. Não se arrependa de viver o que é certo, de viver o conhecimento. E é muito importante a gente ter professores e pais com essa mentalidade. Beleza? Então, fiquem com Deus. E agora eu vou entrar nesse riozinho do Balacubá, maluco. Ah, vamos ver se tá frio mesmo. Que hoje tá um sol. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus.